Buenos días a todos. Yo agradezco la oportunidad de estar acá con ustedes. Para nosotros es una gran inspiración ver o que están fazendo em sus países. E para nós, uma inspiração para fazer o trabalho que temos que fazer em Brasil. Há muitas coisas a fazer em Brasil ainda. Gostaria de agradecer a Raul, a Guilherme, a Rodrigo, a todos os organizadores, né, por invitar-nos a nós, estar com vocês. Eu sou provavelmente o mais novo participante do movimento de Schoenstatt, né? Eu fiz a aliança de amor há um ano e agora sou missionário da campanha da Mãe Peregrina. Por isso estou aqui, não para ensinar, mas para aprender. Peço perdão pelo meu portunhol, né? Darei muito trabalho a vocês e ao tradutor. É minha primeira ponência em espanhol. E a proposta de nossa ponência é compartilhar com muita sinceridade e transparência nossa experiência de vida profissional, eu e Alexandre. Em primeiro lugar, gostaríamos de fazer uma prece, oração, graças. Mayuca está acá para nos ayudar con el español. Es una mexicana que viene de Brasil porque está trabajando en Syncro desde ese año, ¿sí? Nosotros necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, Deus Padre Todo-Poderoso, de amor, bondade e infinita misericórdia, nós vos pedimos pela intercessão de Nossa Madre Maria, o Espírito Santo com seus dons, que necessitamos para nós que hablamos em uma língua que não é nossa, e os que nos oem, para que seja tu a nos hablar a todos e possamos compartilhar essa experiência para tu honra, tu glória e para tu reino de Cristo. Amém. Então, falaremos hoje da fundação, pouco da história de Syncro, os primeiros anos, a consagração que fizemos a mais em 2002. A experiência após a consagração e o que estamos os sinais dos tempos atuais. Nós sentimos a proteção de Deus durante o tempo de gestação, antes da fundação. Havia uma outra empresa que não Syncro, com alguns dos sócios de Syncro. Essa empresa teria sido destruída com uma medida econômica em Brasil em 1990, muito forte, o Plano Collor, onde a plata foi confiscada e muitas empresas, principalmente as empresas pequenas, e era o caso desta empresa, sucumbiram, foram destruídas. E 3 meses antes desta medida econômica, nós somos adquiridos por uma outra empresa, a maior empresa de auditoria brasileira naquela época. E depois, nesta empresa, tivemos a ideia de reconstruir a empresa original com o mesmo propósito, de desenvolver software. E se constituiu uma nova empresa com vários sócios que não tinham vínculo entre si, porque boa parte dos sócios eram sócios da empresa de auditoria. E começamos nosso negócio sem nenhuma plata, solamente muita vontade de trabalhar, com 11 sócios, sem vínculos,
y con las prácticas del mundo. Los primeros años fomos incubada numa empresa madre, só pudemos crescer, né? Porque estávamos protegidos por esta empresa de auditoria e podíamos compartilhar o espaço e toda a infraestrutura desta empresa. Tivemos uma proteção especial nos primeiros anos. Pouco a pouco, os sócios que não teriam vínculos em relações com a operação foram saindo por iniciativa pessoal. Em 2001, se quedaram 4 sócios, 3 de formação católica, eu, Alexandre, José Raime, e um quarto sócio que teve uma conversão paulina, participava de um retiro num fim de semana. No sábado, em vez de dormir no retiro, foi à la casa e foi sequestrado no caminho e passou a noite com os ladrões, né? E se sentiu muito perto da morte e rezou durante toda a noite por la Virgem. E foi abandonado num lugar ermo, né? Acreditando que seria morto, pero não foi morto, não, se salvou e foi uma experiência muito forte nesse nosso quarto sócio. Queira Deus que esteja acá um dia para contar sua experiência. Pero Deus já conduzia, não sabíamos, pero já conduzia a nós outros. Dez anos depois da fundação, em 1992, resolvemos consagrar a empresa a Nossa Senhora. E quais foram as motivações? Começamos a perceber a proteção divina em nossas vidas. Tivemos a iniciativa, antes da consagração, de construir nosso primeiro oratório e começamos a cambiar as práticas da empresa. Teríamos, naquele tempo, muitos empregados não contratados, né? E começamos a contratar para criar vínculo trabalhista, laboral, legal com os empregados. Los costos laborales en Brasil son muy altos y hay una práctica de mercado de hacer contratos como si fueran empresas individuales para escapar de los costos sociales, ¿ok? Entonces, seguíamos esta práctica y en oración el Señor nos mostró que estábamos construyendo sobre areia y no sobre roca. Entonces, tivemos que cambiar en absorber 50-60% de costo laboral en una empresa que 85% de nuestros costos son trabajo, son de personas, ¿ok? Eso fue una prueba en un periodo muy difícil para nosotros, pero que fomos bien sucedidos. Okay. Era uma prática que as empresas de tecnologia naquele tempo não faziam, ninguém fazia, ninguém compreendia por que tomamos uma decisão como esta. Isso acarretou uma grande dificuldade financeira na companhia, né? E no momento em Brasil também não estava bueno, né? E aconselhados por seminarista, né, decidimos fazer uma consagração no Santuário Nacional de Aparecida, na festa de Nossa Senhora Rainha de Los Ángeles, em 2 de agosto de 2002. Redigimos a consagração e os 4 sócios foram ao Santuário de Aparecida, padroeira do Brasil, fazer nossa consagração. Já era fruto também de uma consagração personal à la Virgem, minha consagração e a consagração de Alexandre. E qual era
el contenido de esta consagración. A consagración era a Dios, a la Santísima Trindad, por medio de Nuestra Señora. Pedíamos la purificación y crecimiento en la fe por María. Que nuestro sí pudiese ser como los sí más perfecto, como los sí de María. Hacer la voluntad del Padre, como Jesús. Entregábamos nesta consagración toda la empresa y sus activos. No somos dueños, pero tan solo administradores. Y agradecemos toda la protección divina hasta entonces recibida de Dios, muy fuerte para nosotros. Pedíamos la corrección de los desvíos. Ya sabíamos cuán difícil sería vivir la consagración en la empresa. Y ya pedimos perdón a Dios por nuestros errores. Com a consagração, empezamos uma nova fase de administração. Como dizem na consagração, desejamos, sobretudo, fazer solamente a vontade de Deus. A empresa não é mais nossa, mas agora pertence a Deus e é sobre a proteção da Virgem Maria. Então, sim, nós que já caminhávamos com este desejo em nosso coração, percorrimos um caminho de descoberta constante da vontade de Deus em nossas decisões, as decisões que teníamos que tomar a respeito de quem poner em cada projeto, em cada oportunidade de trabalho na empresa, decisões a respeito de novas oficinas, de expansão da empresa, e questões que não estavam claras para nós, mesmo em alianças com outras empresas, e até mesmo em clientes que julgávamos que não tinham uma prática ética e que teríamos que abrir mão, okay? Teríamos que recusar a atender se quisermos ser verdadeiros com a consagração. E o grande desafio, como fazer a vontade do Padre em las decisões e práticas en el dia a dia. Para Moisés era fácil porque podia ver o Senhor face a face, pero teríamos o mesmo desafio acá, como fazer a vontade de Deus em cada decisão, em cada investimento, inversão, como fazer a vontade de Deus. E Deus nos ajuda, percebemos claramente que acolhe nossa consagração. Nesta época, eu conhecia Shansta por la campanha de la Virgen Peregrina, pero não havia raízes em Shansta, su pedagogía, los ensinamentos del Padre, nada. Okay? Era solamente uma devoção a la Virgen, okay? E o trabalho em la campanha, okay? Totalmente dissociado, totalmente aparte de la conducción en la empresa y mi trabajo profesional, okay? Pero los señales del tiempo ya se manifestaban, esta percepción, rogando a Dios
que nos conduzisse, essa percepção de quando devíamos ou não procurar discernimento, fazer um discernimento a respeito de em que caminho seguir, já se manifestou. Manifestou? Ok? E o que procuramos fazer é nos reunir de 2 em 2, ou os 3 ou os 4, pero sempre no mínimo em 2, nos reunimos delante del Santíssimo Sacramento. Íamos a uma igreja, empezamos a orar, pedíamos o Espírito Santo, conversávamos, poníamos as questões no caderno e pedíamos a Deus que nos conduzisse, nos desse o entendimento, a revelação, o necessário para fazer sua vontade. E com o auxílio da Sagrada Escritura, que nos poníamos em uma escuta ativa de que Deus desejaria falar com nós. Então, depois da oração, e durante a oração, muitas vezes vinham pensamentos que reconhecíamos que não eram nossos, pero que eram uma inspiração. E com a palavra, pedíamos que o Espírito Santo nos mostrasse em la palavra onde ele estava falando para aquela situação específica. Com isto, a palavra se hacía viva. Eram trechos que têm um significado dogmático, ok, pero que naquela situação a resposta era específica. Não era o logos da palavra, no sentido doutrinal, pero que era o rema, no sentido aplicado naquela situação específica. Com isto, depois, cada um de nós pegava uma ou duas palavras, e quando sentia no coração que estava ok, compartimos as palavras, nós dois, e com aqueles 3, 4 pontos, procurávamos desenhar uma reta que significava a condução divina. E com isto, fomos tomando nossas decisões e cambiando a forma de conduzir a empresa. E nesse processo, abrimos oratórios na empresa, decidimos apoiar algumas iniciativas da igreja e também, además de las decisões empresariais propriamente ditas. Moisés tinha o padre e nós temos o hijo acá. E não há outra maneira de fazer a vontade de Deus se não estivermos face a face com Ele. Ustedes escucharam as leituras de la misa de hoy? ¿Escucharon? Foram uma resposta de Deus às perguntas que trazemos a este congresso? Foram? Sí. Sí. Temos pilhas de cadernos perguntando a Deus qual é tua vontade, qual é sua vontade. Devemos emplear esta pessoa, devemos fazer aliança com esta empresa, devemos ter essa companhia como cliente. No princípio, nossas perguntas eram: Senhor, devemos fazer isto ou isto? O que devemos fazer? E pensávamos o que seria bom para nós fazer, ok? De onde haveria êxito, ok? Para ter sucesso, ok? Êxito, ok? Mas depois de uns 3 anos, o Senhor cambiou nosso coração. E a pergunta não era mais: devemos fazer isto, isso. Senhor, qual é tu voluntade nisto? ¿Qué quieres tú que hagamos?
Llegamos a contratar personas que sabíamos por las palabras que virían a trabajar y después salirían de la empresa. Pero era voluntad de Dios que la persona pasase por nuestra empresa. Y contratábamos. Hay un caso que me recuerdo bien porque 2 meses después, esta profesional, 2 meses después de empezar en la empresa, esta profesional me procuró y me dijo: estoy muy constrangida, pero tengo que hablar con usted. Okay. Mira, gosto muito de la Syncro, estou satisfeitíssima aqui, está tudo bem. Pero que meses atrás eu havia tentado uma formação no exterior e pensava que isto não aconteceria mais. Então adentrei em Syncro. Pero agora me chamaram. E isto é um sonho em minha vida. Eu não sei como dizer, porque me perguntaste se viria para permanecer, e eu disse que sim, pero que agora é meu sonho. Então, eu lhe disse: ok, é tu sonho, vá, persiga tu sonho, não há nenhum problema. Falou, pero queria dizer o seguinte: eu venho da área acadêmica, e para mim a experiência aqui foi muito importante, porque eu não pensava que existia uma empresa que se preocupava com os empregados como você e como experimentei acá. E isto levo para toda a minha vida, essa experiência. E no discernimento, o Senhor já havia dito que aquela profissional viria para passar um tempo com nós solamente, pero que precisava de ajuda e nós devíamos contratá-la. E isto se aconteceu, se ocorreu. Fazemos conversão de capacitação, a renovação da consagração todos os anos, né? Volvemos ao santuário, quando possível, os 4, para renovar a consagração. Os frutos, Deus é fiel. Quantas graças e manifestações tivemos. Não podemos recordar as graças. Não podemos enumerá-las. Enumerar é impossível. Uma experiência muito forte foi quando selamos em Campinas, no oratório de Campinas, consagramos o oratório a o Santuário Trabalho. Santuário Trabalho. A Syncro nunca tive uma oficina própria. Sempre pagamos alquiler, renta. Sempre pagamos renta. Pero anos depois tivemos a oportunidade de comprar o prédio por 4 milhões de reais, quando há 3 anos antes tinha sido oferecido por 7 milhões, quase 8 milhões de reais. E conseguimos o empréstimo para comprar o prédio onde está o Santuário Trabalho. Parece que a Virgem não gosta de viver de renta. Todas as nossas porque oficinas, é tudo dela. É tudo dela. Pero uma das graças mais importantes são as transformações nos corações das pessoas e das famílias. Okay? Quando se dedica um espaço a Deus em tua empresa, e as pessoas têm a oportunidade de mirar os olhos da Virgem quando passam no caminho e veem naquela porta lá dentro ela reina, ou o outro oratório que temos a imagem de Jesus misericordioso, okay? E tem a oportunidade de encontrar-se pessoalmente com eles, muitas coisas, muita transformação acontece. Isto tem verdadeiro valor eterno. Não se trata de dólares, não se trata de pesos, de reais, não se trata de sucesso, de êxito perante os homens. Se trata de algo que podemos dizer: ok,
estoy haciendo mi misión. Estoy realmente haciendo la diferencia en la vida de las personas que están conmigo, que están con nosotros. ¿Okay? Y esta maravilla, tivemos visita de nuestro obispo, el obispo de San Pablo y también el arcebispo de Campinas. Três vezes em São Paulo. Sí, hoy tenemos misa todos los días en la iglesia. En San Pablo tenemos misa en el oratorio 4 veces por semana. Y la madre dice, ok, si estoy en Campinas, un santuario, trabajo, tengo que tener misa lá también. Entonces tenemos un nuevo sacerdote, un sacerdote recién ordenado, que 10 días después de su ordenación, empezó a celebrar misas en nuestro oratorio. Y me dio su convite de ordenación, su invitación de ordenación, y su lema es Fiat voluntas tua. O Fiat de María es el lema de este sacerdote, que es lo mismo que nosotros, seja feita tu voluntad. Un regalo de la madre para nós. Okay. Entonces, o que gostaríamos de dizer, não pense solamente en la cuestión económica en la empresa. Esta cuestión, Dios sabe que necesitamos. Él lo sabe. Pero si abrimos nuestro corazón, si abrimos espaços, si abrimos recursos para Él, Ele não se deixa vencer em generosidade. Ele é mais generoso que nós. E Ele nos devolve tudo 30 vezes mais, 100 vezes mais do que nós. Nossa caridade é sempre pequena. É sempre misturada com interesse, com orgulho, com ganância, apego, né? Pero Ele é verdadeiramente amor. No trato com os empregados, quantas vezes nos equivocamos? Quantas vezes fizemos julgamentos que não eram justos? Quantas vezes iniciativas que pensamos ser brilhantes não deram em nada? Pero com Ele, Senhor, e abrindo espaço para Ele, Senhor, as pessoas vão se compreendendo, as pessoas vão sendo transformadas, se constrói verdadeiramente uma família, porque onde o Senhor está, onde há amor, se forma família, porque a Santíssima Trindade é família, e onde se abre espaço para lá, se forma uma família. Uma família não quer dizer que sejamos crianças, ninhos, se nos comportemos como ninhos sem responsabilidade, não é isto. A família quer dizer que cada tem seu lugar no coração do outro, e quer dizer que na família há vinculação entre todos nós outros. Isto é o que acontece quando se dá espaço para que haja encontro personal com a Virgem e com seu Hijo Jesus. Hoy percebemos claramente nuestra impotencia. Hoy vamos a lo Santísimo a una frecuencia semanal porque precisamos. Sentimos realmente la duda en las decisiones. Precisamos las decisiones importantes, ¿eh? Precisamos oír al Señor. Sentimos claramente la sensación de que Pedro sintió. Mestre, a quem iremos? Hoje precisamos de Deus. Isto é muito interessante porque as pessoas procuram os sócios, os diretores, nós, quando experimentam sua impotência, ok? E nós nos sentimos impotentes também. Então pedimos tempo de reflexión,
Quando pensamos que não é suficiente a razão, vamos ao Senhor. O Senhor pediu, Senhor, como tu vês isto? Qual é a tua visão? E para fazer isto, é necessário abrir mão de nossa visão. Então, há situações que hablamos, eu vejo assim, ele vê assim, ok. Agora que sabemos como vemos, ok. Vamos perguntar ao Senhor, Senhor, como tu vês? E é mais fácil. Em princípio, parece uma ideia de loucos, ok? Sim, mas funciona. Ele sabe que somos pequenos, fracos, débeis, que necessitamos dele. E seu amor é tão grande que ele nos hace entender, compreender o que ele deseja falar com nós outros. É uma experiência que não gostaríamos de levar, de sair dessa vida sem compartilhar. Okay? É importante dizer que a consagração é uma aliança. Redigimos um contrato com Deus e assinamos, pero uma aliança personal, né? Que fomos conduzidos a esta aliança. Como veremos, Deus nos conduziu a aliança de Schoenstatt, né? Que não é mais uma aliança idealizada por Padre Kentenich. Então, nossa consagração, que já era uma aliança personal, nos conduziu à aliança idealizada pelo Padre Fundador. E vocês já sabem, pero a história da salvação consiste na aliança entre Deus e os homens, na qual Ele se revela e cuida da realização de seu projeto. Por sua parte, o homem contribui com sua resposta e ações. E vivemos exatamente isto que tentamos viver na empresa através desses meios. E uma aliança sempre foi importante na vida da humanidade e é muito importante em nosso tempo atual. Ele clama por aliança, né, porque se destroem os vínculos. A tecnologia que pode ser usada para unir, pode ser usada para o bem, também pode ser usada e também é usada para o mal, para destruir os vínculos, né? Estamos vivendo a cultura do desencontro, da incapacidade de criar vínculos, de viver alianças estáveis, né? No casamento, na sociedade, no matrimônio. E Schoenstatt vem, né, nosso Padre Fundador, vem trazer a nós uma riqueza muito grande na nossa vida, para a nossa vida em aliança, vem aperfeiçoar nossa vida em aliança. E o mais importante vínculo é o vínculo com Deus, né? Que é o criador de todo organismo de vínculo. Como disse o obispo hoje. Hoje, sim. O pêndulo de tudo, o vínculo com Deus. Isto é o mais importante, que põe tudo em ordem, dá verdadeiro trajeto a tudo, sentido a tudo, equilíbrio a tudo. Qual é o meio? Porque o homem realiza esta vocação tão sublime de colaborar com o plano de Deus. E Padre Kentenich responde a nós outros: por designio del próprio Deus, o grande meio é Maria. Ela é modelo e modeladora de homens e comunidades aliadas com Deus. Quando nós estamos delante do Santíssimo, experimentamos a comunhão eclesial, a comunhão de los santos. Delante do Santíssimo se va clareando aos poucos as nuvens se dissipam e há clareza de visão e vemos coisas que como diz no livro de Sabedoria, capítulo 9, coisas que estavam ao alcance das mãos e que antes não podíamos ver.
pero que delante del Señor todo se descortina. Y cuando estamos allá, el Señor nos inspira. Siempre pedimos la protección de María, siempre pedimos su intercesión y aceptamos que todo que vamos a recibir venga por sus manos. También pedimos a nuestros ángeles de custodia, ¿sí? Pedimos también a San José, pedimos al Padre Quentenes, al santo de la iglesia que estamos, ¿ok? Es una maravilla. Experimentamos que Dios realmente quiere usar a los hombres como sus instrumentos para la construcción del reino. Y al mismo tiempo percebemos que la obra no es nuestra, que somos una pequeña parte en esto, pero que podemos hacer el corazón de Dios feliz, ¿okay? Por estar lá preguntando su voluntad y por estar con su madre que nos nos presenta delante de él. Esto es un grupo que hizo su alianza de amor en la empresa. Esto es en el oratorio. El nombre de este oratorio es Mãe del Nuevo Hombre. ¿Ok? Sí, en esta época era un oratorio. Con este grupo, después, y otros convidados, empezamos la conquista del Santuario Trabajo. Esta foto es de 2011. La conquista del Santuario Trabajo fue una gracia de los 50 años del Santuario Hogar, porque ocurrió después de nuestra ida a Milwaukee. Y en 28 de noviembre de 2013, en los 50 años de Santuario Hogar, consagramos el oratorio como Santuario Trabajo, Tabor, de la Madre del Nuevo Hombre. E cumpleaños de Alexandre, 28 de novembro. novembro. Sí, un presente, un regalo de la Madre para mí. Ela es muy delicada. Hay señales, podríamos escribir un libro, o dos o tres, hay señales. Por ejemplo, hicimos un software para manejar la campaña de la Madre Peregrina, que está en Brasil, gerencia algo como 2 millones de familias que reciben la visita, ¿okay? Con coordinación y todo. Ahora está a ser instalado también en el Secretariado de Santa María, que es a otra provincia de Brasil, y todo Brasil será cubierto con la campaña de la Mãe Peregrina por ese software. Pero que teníamos nuestra programación de liberación del producto, inicio de uso y todo esto. Pero que nuestro plan no se realizó. Tivemos 1, 2, 3 atrasos. Okay. Cuando llegó la noticia por la equipe técnica que dice, bien, lo que parece que tenemos que hacer, todo es esto. Sí, ponieron las observaciones y cuando concluyeron dijeron, bien, la data mejor para entrar en producción es 18 de octubre. Ustedes ya saben o que sentí. Porque perseguía la data de 29 de septiembre, porque el sistema es dedicado a San Gabriel, para que sea un sistema que va a anunciar la alianza.
¿ok? Pero San Gabriel quis que fuese la data de la madre. 18 de outubro de 2010 empezó el sistema. Okay. Hay señales que son simples, muy simples, ¿no? Pero para quien tiene fe, se ve claramente si esto es la confirmación divina. Los tiempos novísimos, né? Los tiempos atuales, o que o Senhor tem mostrado para nós outros. Testemunhar a consagração e a aliança. Nossa consagração foi mantida em segredo por quase 10 anos, mas não compartimos com ninguém. Pero agora é hora de compartilhar a consagração. Sí, la primera vez que compartimos la consagración fue en el Congreso de Costa Rica. Nunca habíamos hablado de ella para nadie. Redigimos o que chamamos de ideal societário, que era resumo da consagração, é a missão eterna da empresa, da companhia, e lo anunciamos a todos os empregados. En nuestra misión, tenemos una misión empresarial también, pero la misión eterna es la más importante. La misión empresarial está ligada a la misión eterna. Esta descoberta ha sido fruto del trabajo de Mosato, que nos condució a todos nosotros, socios, directores, gerentes e empleados, a descubrir su ideal personal. En un retiro que los 4 socios hacemos anualmente en el santuario. Y cada año, en el inicio del año, nos reunimos los 4 socios en el santuario por 2 días para compartir experiencias y ver lo que el Señor desea nos decir para el nuevo año. Entonces, en este retiro, compartimos nuestros ideales personales. Y entonces redirigimos nuestro ideal societario. ¿Por qué hizo Dios que nosotros hiciéramos una sociedad? ¿Para qué estamos juntos? Y esto es lo ideal, para servir la iglesia y la sociedad bajo la protección de María, conforme el plano de Dios. No es para que Syncro sea un suceso, para que sea la mejor empresa de esto o de aquello. No. Pero esto es nuestra misión, una misión particular dada para nosotros como socios. ¿Ok? Deus não só nos toca a nós outros, toca a todos nós. E His Way at Work, né? É fruto de empresas consagradas também, né? Teremos ponências sobre His Way at Work e experiências. Es muy interesante la conducción de Dios, porque a 2 años atrás tivemos la oportunidad de estar acá con usted. El año siguiente, 2014, en el inicio del año, tivemos la oportunidad de ir a un congreso de His Way at Work. No decidimos por nosotros. Recibimos lo convite, la invitación, y fuimos al Santísimo. Señor, ya tenemos nuestra misión, somos de Shansta. ¿Y ahora qué tú dices? El Señor dijo, apoyen, reciban, acojan. Ok, conhecemos a graça da acolhida. Ok. En este retiro foi muito interessante ver a experiência de consagração de empresas que nós não sabíamos que existia. E isto é um sinal de los tiempos para nós encontrar outras empresas que também trilham o caminho de consagração e de decidir fazer a vontade de Deus. E um ano depois, hoje, vamos compartilhar experiências junto com His Way at Work. Ok? Então, para nós, é uma mensagem da vontade de Deus para este tempo
né, que Ele está colocando em vários lugares, vários corações, e que deseja nos falar. Acá un profesional de Qualfon, uma empresa mexicana consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. En lo vídeo institucional de la companhia começa uma empresa consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. Então Deus está tocando os empresários e na atualidade as empresas são campo de evangelização. Como disse a leitura de hoje, temos que evangelizar em campos paganos. E a empresa é o lugar onde as pessoas estão maior parte de seu tempo. Vejam nossa responsabilidade com as pessoas que Deus nos confia. A atuação na sociedade, a sociedade atual sofre o terceiro grande ataque de Satanás contra a vida. É o sinal de nosso tempo. A vida é a origem da vida, a família. Temos uma responsabilidade muito grande de lutar pela vida. E em nossos países vemos leis cada vez mais, né, sendo aprovadas que destroem a vida, o matrimônio. Okay? Esta é nossa responsabilidade também de nossos dias. Conclusões. Um dedil não pode conter o oceano. Não podemos. A experiência de Deus, a caminhada com Deus é uma experiência única e muito rica. Não podemos descrever numa ponência e nem podemos falar tudo, nem sequer recordamos de tudo. E não sabemos onde Deus quer nos levar. Nosso plano de futuro só alcança o que Deus quer revelar-nos hasta este momento. Não podemos perceber uma chispa da obra para a qual somos chamados a contribuir, por pura misericórdia de Deus, não por nossos méritos. Vocês conhecem Santiago de Compostela? O que Santiago fez em vida? Praticamente nada. Foi tentar evangelizar o Ocidente, teve uma visão da Virgem e morreu. Pero quantas pessoas foram tocadas até hoje no caminho de Santiago? E quantas pessoas serão tocadas e convertidas no mesmo caminho até o final dos tempos? De aquele grupo de aliancistas que los mostrei, depois de esto teníamos outro grupo, o grupo de ano passado, foram 18 alianças. E de aquele grupo saiu um grupo de rama de famílias, que são 6 matrimônios, que 5 agora têm bebê, neném, bebê, certo? Junto com empezamos o grupo por 2 anos e depois um outro matrimônio de nosso grupo de rama de famílias assumiu como orientadores, ¿okay? E este matrimônio que não tinha filhos, agora tem um filho que foi adotado. Então são 6 bebês no grupo novo que saiu da empresa. São coisas que o Senhor vai operando, que a Madre vai operando e que nós outros miramos e nos alegramos. A consagração, vamos terminar, né? É um constante sim a Deus. Eu disse que se passávamos do tempo, que nos jogasse água. Retos e luchas são constantes, nossa impotência é crescente, nossa confiança deve ser crescente e nossa intimidade com Deus deve ser crescente. Esto é um resumo, pero el muito importante, né? Nossas lutas são crescentes, os desafios são crescentes, e nossas fraquezas aparecem cada vez maiores.
porque los desafíos son mayores. Y nosotros. Entonces, o que Dios nos pide, confianza. Confianza absoluta en Él. Y al mismo tiempo, como decía ayer usted, cada vez más discernimiento apurado de las situaciones, porque lo enemigo se siente incomodado y el combate se queda Muy mayor. grande. Entonces necesitamos más y más discernimiento y necesitamos estar más y más con Él. E a experiência de lo jovem rico, vivemos sempre. Galgamos, fazemos alguma coisa, Senhor, já fizemos isso. E ouvimos, uma coisa te falta. Senhor, já alcançamos isto, né? Agora queremos descansar. E o Senhor nos diz, queremos, às vezes nós falamos, já trabalhamos 35 anos, até quando vamos trabalhar, né? Temos que descansar. Y estamos cada vez más viejos, ¿no? Viejo, sim. Pero Cristo vem e fala, a uma coisa te falta. E fará, e pelo andar da caminhada falará isso até o fim de nossas vidas, como disse ao jovem rico. Uma coisa todavia te falta, anda, vende lo que tienes e dá-lo a los pobres, logo vem e segue-me. Y esto es para nos un grande desafío, ¿ok? Cómo conciliar la actividad económica, la necesidad económica de la empresa y al mismo tiempo la generosidad, el encuentro con la necesidad de las personas dentro de la empresa y fuera de ella. Como conciliar? A respeito disso, penso que vocês vão falar e nos ensinar como fazer. Ok, com isso terminamos, né? Como já falamos, né? Nós chamamos, toca aos empresários e los chamas a descobrir sua missão eterna, e do que em alto, né? Avançar para águas mais profundas. Esto é um chamado que não nos permite descansar. Por mais que pensamos que tenhamos realizado, é pouco. O Senhor sempre, mira, nuestro Senhor não se queda satisfeito. Nunca. Ele sempre quer mais. Ok? E nos envia pessoas para nos ajudar. Este é um grande motivo de estarmos todos aqui. O que o Senhor nos vai pedir nesses 2 dias? Quem o Senhor vai nos apresentar e presentear nestes 2 dias? O que o Senhor irá nos falar e tocar nossos corações para fazer algo novo nestes 2 dias? Não para fim, para começar. Sim? Graças com isso. Graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu não sei em espanhol, você me ajude. Ave Maria,